Olá pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a resistência à insulina, que é uma condição, uma doença onde se você não tratar, você vai ter diabetes, hipertensão arterial, AVC, infarto, Alzheimer, câncer, mais o que? Doença renal crônica. Então é necessário você saber identificar, tratar, e você muitas vezes consegue tratar sem ajuda de remédios, naturalmente. Fique até o final do vídeo porque eu vou te falar as 3 principais causas que você consegue adquirir a resistência à insulina. Então vamos lá, se você pegou o seu exame, você viu que você tem uma insulina acima de 7, você tem uma hemoglobina glicada acima de 5,7%, você percebe que você tem uma protuberância, uma protuberância de barriguinha, muito provavelmente você já tem um quadro de resistência à insulina. E aí se você não tratar, você vai ter possivelmente essas doenças que eu falei aqui. Então quais são as 3 principais causas e como tratar? A primeira, gente, e a mais importante, é pela alimentação. Lembrando, resistência à insulina precisamos tratar a insulina, ela está muito alta, causando resistência na célula, então ela não consegue se ligar ao seu receptor para fazer com que a glicose ela entre para dentro da célula, está causando uma resistência, porque ela está em excesso. E o que causa isso? Na alimentação, nós temos as 3 principais macronutrientes, que é o que vai gerar energia para o nosso corpo. Então, nós temos os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os carboidratos são aqueles alimentos que mais têm a secreção e a liberação da insulina pelo pâncreas, principalmente os carboidratos refinados, industrializados, que são cheios de xarope, de frutose, de milho, que é ricos em frutose e glicose. Então, esses alimentos refinados, de padaria, a gente tem pão, bolo, massa, sorvete, frituras, coxinhas, mais o que? Os donuts, que eu sempre falo aqui, álcool, refrigerante, suco de caixinha. Todos esses alimentos, a gente tem uma liberação de insulina muito grande. Então, quando você faz isso todos os dias, cronicamente, obviamente que chega uma hora que o pâncreas ele não vai conseguir dar conta e aí vai causar resistência nas células. Então, como que você deve tratar? Você precisa priorizar os alimentos que são ricos em proteínas. As proteínas elas têm liberação da insulina, mas numa quantidade muito menor, e a ingestão de gorduras boas, que estão presentes nas carnes, na proteína animal. Nós temos também no abacate, no coco, azeite, castanha, nozes. Todos esses alimentos não têm liberação de insulina. Quando você come algo que é rico em gordura, a gordura ela não faz a liberação de insulina. Então a gente precisa priorizar esses alimentos. Então, como eu aconselho para você, no café da manhã você faça uma ingestão de ovos mexidos, regado no azeite, com abacate, com coco. Isso de manhã a sua insulina vai estar sempre estável. No almoço, se você quer realmente consumir o arroz branco ele tem o arroz branco, ele tem um alto índice glicêmico. Só que se você fizer a ingestão dele junto com alimentos que têm fibras, os legumes, os vegetais, ele tende a cair, você não tem esse pico glicêmico. Então, você pode estar fazendo isso, mas principalmente você precisa fazer um consumo de proteína, pelo menos aí 100 gramas, pelo menos. Então, no seu almoço você faz 100 gramas de proteína, e aí você tem ali, o resto você pode botar os vegetais você não tem calorias, e 50 gramas de arroz, 50 gramas de feijão, e o resto você coloca de legumes. Evite ficar bebendo sucos, principalmente os sucos de caixinhas, então evite esses sucos, porque eles têm um pico de insulina, um pico de glicose muito alto. No lanche da tarde você pode estar colocando um iogurte natural com castanha, uma fruta sazonal, uma fruta da época, é muito bom. E à noite você pode fazer a mesma coisa do almoço. Lembrando, sempre quando você for jantar, jante no máximo até as 8 horas da noite. Ou 2 horas antes do horário que você for dormir. Não é bom você comer à noite e dormir depois. A gente precisa respeitar o ciclo circadiano. Você pode ter uma privação de sono se você for deitar com o estômago ainda muito cheio. A segunda condição é o sedentarismo. Por quê? O nosso músculo ele é altamente ativo. Então, a gente chama que ele é um roubador de glicose, ele é um comedor de glicose. Então, é necessário você estar sempre ativo, principalmente faça musculação, porque durante a sua contração muscular, o seu músculo ele vai pegar muita glicose que está lá passeando na sua corrente sanguínea. E você vai tender a baixar essa glicemia e manter a sua insulina também estável. Outro ponto é que quando você está fazendo um exercício que você tem uma contração muscular,
o seu organismo, ele consegue captar, colocar a glicose para dentro da célula sem necessariamente utilizar a insulina. Então você vai ter a sua insulina sempre estável, a gente chama do AMP, né? AMPK, uma proteína AMPK, né? Que é uma proteína intracelular. Então, ela faz com que a sua insulina ela mantenha-se estável. Então, é excelente você também se manter ativo por conta disso. A última condição que faz você ter uma resistência à insulina é o estresse. Por quê? O estresse está altamente ligado ao cortisol alto. O cortisol ele é um hormônio liberado lá na sua glândula adrenal, que fica acima do nosso rins. E lembrando, gente, o nosso corpo ele é primitivo, não houve nenhuma evolução biológica. Então, o mesmo organismo que funciona há séculos atrás pelos nossos tataravós, né, é o mesmo de hoje. E, infelizmente, o nosso estilo de vida hoje não é... A nossa célula tem dificuldade de se adaptar. Por isso que hoje nós estamos com muitas doenças metabólicas, muita depressão, estresse, né? Porque hoje a gente vive com muita luz artificial, comendo demais, a gente está sempre comendo, dificilmente a gente fica mais de 4 horas sem comer, né? Isso é muito ruim. Os nossos antepassados, eles não tinham isso, nossos tataravós, né? Não tinha uma despensa recheada de comida, viviam-se muito de caça, viviam-se muito de colheita, né? Então, dificilmente existia uma doença metabólica. E por que eu estou falando isso? Porque o cortisol, ele é liberado, o organismo ele entende que você está numa luta ou numa fuga, né? Justamente por conta dos nossos ancestrais, né? Que viviam de caça e colheita. Quando você vive um estresse, seja pelo trabalho, no trânsito, na sua família, seja qual a escolha que for, quando você tem um pico de cortisol, quando você sente uma raiva, né? Só que isso de forma crônica, o que o seu corpo está entendendo? Que você está em luta e fuga. E o fígado, ele vai liberar a glicose na sua corrente sanguínea, porque ele está entendendo que você precisa de energia para lutar ou fugir. E aí é que a gente tem a liberação da insulina, porque a insulina vai precisar pegar toda essa glicose lá na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Isso de forma crônica vai acontecer uma resistência à insulina. Agora você imagina uma pessoa que se alimenta mal, que é sedentária e que vive muito de estresse. E o estresse não é só raiva não, né? O estresse é privação de sono. Quando você dorme mal, você tem um pico de cortisol muito alto. Quando você acorda muito tarde, você tem um cortisol muito cronicamente, um pico de cortisol de forma crônica durante o seu dia, isso é muito ruim. E aí vai tudo piorando. Se você tiver esses três, gente, a chance de você desenvolver essas doenças que eu falei lá no início são muito grandes. Então é necessário você se cuidar. Faça aquela alimentação que eu falei, esteja sempre ativo, se você puder, faça uma musculação, se você não pode, faz o exercício em casa mesmo, faz uma corrida, mas esteja em movimento, esteja ativo. Sobre o estresse, faça uma meditação, relaxamento, técnica de respiração é muito bom, principalmente se você tem um quadro de ansiedade. Faça boas escolhas, se permita viver os seus hobbies, escolha algo que te agrade e viva dele, se permita ter um momento de descanso, se permita ter esses seus momentos de lazer e hobby, isso é muito importante para o nosso organismo, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês em relação à resistência à insulina, que é a doença primária para um monte de doenças, então é necessário cuidar, tá bom? Espero ter te ajudado com esse vídeo. E se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe, que tem muita gente que está precisando, né, cuidar da resistência, tratar a resistência à insulina. Então compartilhe esse vídeo, coloca aqui nos comentários se você tem, se você ficou com alguma dúvida em relação à dieta, coloca lá que eu tenho um prazer em te ajudar, tá bom? Muito obrigada por você assistir até esse vídeo e eu te vejo até o próximo.